Professora Figueiredo aqui na área com vocês, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Não, o seu computador não está com problema, ou o seu celular. Eu estou muito rouca, mas isso não vai ser barreira para a gente parar de estudar e galgar a nossa aprovação. Então, se você não está inscrito no canal, se inscreva. A gente está com uma série de aulas onde a gente está tratando agora da parte de funções inorgânicas. Então, a gente já visualizou as teorias para ácidos e bases, Arrhenius, Braunsted e Lowry e Lewis, e a gente também já viu toda a parte de ácido. Então, tu chegou aqui agora, tem uma série de aulas lá te esperando. Então, vamos embora e vamos deixar de enrolação. Então, gente, para Arrhenius, bases são substâncias que, na presença da água, elas vão se dissociar. A ligação será rompida. Íons serão liberados. E o ânion vai ser a hidroxila. De novo, novamente, mais uma vez. Bases são substâncias que, quando estiverem na presença da água, vão se dissociar, pois são compostos iônicos. Os íons já existem, só que eles estão juntos. Então, a água tem a capacidade de separar esses íons. E o ânion sempre será o mesmo, será a nossa querida hidroxila. Arrhenius chama essas substâncias de substâncias eletrolíticas, ou seja, são substâncias capazes de conduzir a corrente elétrica. E conduz porque tem os carregadores. Quem são os carregadores? Os cátions e os ânions. Fechou? Vamos embora. Vou deixar aqui com vocês alguns exemplos para a gente se ligar do que seriam essas bases de arrhenius. Então, ó, base são substâncias que, na presença da água, segundo Arrhenius, né? Vão se dissociar. A ligação será rompida. A hidroxila será o ânion. Só que você tem duas hidroxilas, então, dois ânions. Mas o resto é a parte positiva, que será quem? O magnésio. O que está faltando? As cargas. A hidroxila, a carga sempre será -1. Então, se você tem 2 vezes -1, a carga do magnésio terá que ser +2. Vamos fazer outro para ver se você aprendeu? Hidróxido de lítio. Base é aquela substância, segundo Arrhenius, que na presença da água vai se dissociar. Essa ligação iônica será quebrada. O ânion é o mesmo, hidroxila. Vou escrever só um, porque só tem um na formulação aí do hidróxido de lítio. Carga da hidroxila, -1. Sendo assim, o cátion, o lítio, terá que ter carga +1. Somatório das cargas é igual a 0. +1 para você fixar. Hidróxido de alumínio. Na presença da água, segundo Arrhenius, a ligação será rompida. Esses cátions e ânions serão separados. A hidroxila é o meu ânion, que a carga é -1, e você tem quantos? 3. Então, eu terei 3 hidroxilas. Quem é o meu cátion? O alumínio. Qual a carga do alumínio? Você não tem 3 vezes a hidroxila, ou seja, 3 vezes menos? Então, a carga aqui tem que ser 3 mais. 3 mais com mais 3 menos vai ser igual a 0. Então, desta forma, a gente entende o que é que Arrhenius pensava para as bases. Substâncias que, na presença da água, vão se dissociar. Dissociar é diferente de ionizar. Dissociar, os íons já existem e a água apenas vai separar. Ionizar, os íons não existem, a água vai formar esses íons. Mas, Figueiredo, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, só que diferente, né? A água ela vai ter esse papel de separar cargas que já existem ou formar cargas que não existem. Mas no frigir dos ovos, você vai ter a mesma coisa, né? Que são cátions e ânions soltos, né? Exatamente para fazer a condução da corrente elétrica, já que são substâncias eletrolíticas. Vamos embora. As bases podem ser classificadas de acordo com a quantidade de hidroxila, tá? Então, é cara crachá, gente. Uma hidroxila monobase.
2 hidroxilas de base, 3 hidroxilas tribase, 4 hidroxilas tetrabase. Totalmente visual essa classificação, é só você observar. O quantitativo de hidroxila vai fazer com que as bases sejam classificadas como monobases, dibase, tribase ou tetrabase. Vamos embora. De acordo com a solubilidade em água. Então, vamos lá. As bases, elas podem ser solúveis, podem ser praticamente solúveis ou podem ser praticamente insolúveis em água. Não precisa memorizar, porque eu sei que você está fazendo bastante exercícios e isso vai terminar sem querer sendo memorizado por você. Então, as bases solúveis são aquelas formadas por cátion da família 1. E temos sempre a exceção à regra, né? Que vai ser o hidróxido de amônio, tá? Então, todos os cátions da família 1. Eita, Figueiredo, tô um pouco esquecida, não tô lembrando. Lítio, sódio, potássio, césio, frâncio. Então, esses elementos são elementos da família 1. Então, vão formar exatamente bases monobases, né? Uma hidroxila só, tá? Então, essas bases, elas são solúveis. Quais são as bases praticamente solúveis? Sim, e o hidróxido de amônio, que é a exceção à regra. Quais são as bases praticamente solúveis? São as bases formadas por cátions da família 2. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio. Então, já que a carga é mais 2, então eu vou precisar de 2 hidroxilas, né? Então, ó, lembre-se que o somatório das cargas tem que dar igual a 0. Então, essas são bases formadas por cátions da família 2. E o resto das famílias que formam bases ou hidróxidos. Então, o resto eles vão ser praticamente insolúveis. Então, gente, é muito fácil, não precisa nem memorizar. Galera da família 1 e amônio são solúveis. Galera da família 2 são praticamente solúveis. E o restante da galera, insolúvel. Fechou? Fácil e não precisa memorizar. Quanto ao grau de dissociação, então veja. Segundo Arrhenius, as bases serão substâncias eletrolíticas, pois, na presença da água, os cátions e os ânions vão se separar, certo? E o ânion sempre será o mesmo, a hidroxila. Beleza. O grau de dissociação, ele mede a extensão da separação dessas ligações, ou seja, a formação de cátions e ânions. Formação não, a separação de cátions e ânions. Formação é para ácidos. Por isso, essa diferenciação entre ionização e dissociação. Então, o grau de dissociação, que é o que é medido para bases, ele vai medir a extensão da separação desses cátions e ânions. Isso não quer dizer, gente, que a base, na presença da água, todas as moléculas elas vão se dissociar, liberando para o meio a hidroxila. Existe uma extensão. Então, algumas moléculas se dissociam e outras moléculas permanecem do mesmo jeito. Então, exatamente isso é o grau de dissociação, que é representado pela letra alfa. Isso foi visto lá na aula de ácidos, tá? Vou deixar o gancho aqui para você ir lá para a minha aula assistir. Então, o grau de dissociação, ele vai medir exatamente o número de moléculas dissociadas sobre o número de moléculas totais. Número de moléculas totais. Se esse grau de dissociação for maior que 50%, ou seja, mais da metade das moléculas se dissociam, liberando o ânion e o cátion, essas bases são fortes. Menos de 5%
das moléculas se dissociam, liberando para o meio a hidroxila e o cátion, essas bases são fracas. Essa informação de grau de dissociação que eu acabei de falar para vocês é importante quando na questão ele traz o grau de dissociação. 20%, 30%, 50%. Aí tem como você lembrar dessa classificação. Mas e se a questão não lhe trouxer isso? Não tem problema. Bases formadas por cátions da família 1 e da família 2, com exceção do hidróxido de magnésio, que está lá na sua família 2. Com exceção desta base, todas são fortes. Então, família 1, família 2, todo mundo é base forte, ou seja, a maioria das moléculas, mais do que 50% das moléculas, se dissociam, liberando para o meio a hidroxila. Beleza? Exceção, magnésio, hidróxido de magnésio. E o restante das outras bases formadas por outros cátions são todos fracos. Fechou? Vamos embora. Então, a questão da nomenclatura. Porque, gente, você reconhecer as funções é o ponto primordial do nosso estudo. E, em segundo lugar, vem a questão da nomenclatura. Você saber nomear o composto ou você ler o nome do composto e saber escrever a fórmula molecular. Isso aí é importantíssimo para a tua aprovação. Então, as bases, elas também são chamadas de hidróxido, tá? Você está lembrando de que hidróxido? De hidroxila, né? Então não tem nem como você esquecer, não precisa memorizar, não precisa de macete, não precisa de nada. Então o nome de uma base é hidróxido de e o nome do cátion. Hidróxido de e o nome do cátion. Vamos fazer uns exemplos aqui para você se ligar nessa nomenclatura. Então, ó, hidróxido, preposição de e o nome do cátion. O nome do cátion é o mesmo nome do elemento que dá origem ao cátion. Então, hidróxido de sódio. Aqui, ó. Hidróxido de cálcio. Aqui, hidróxido de magnésio. Tá errado? Magnésio. Aqui, ó. Hidróxido de alumínio. Então, gente, essa nomenclatura para as bases é muito simples. É hidróxido, preposição de e o nome do cátion. O nome do cátion é o mesmo nome do elemento que deu origem ao cátion. Então, ó, sossegado. A gente tem uma observação importantíssima para fazer, porque existem alguns cátions safadinhos que possuem inox variado. Vou dar um exemplo aqui para vocês do ferro. Então, existe ferro 2+, e existe ferro 3+. Então, eu não posso dizer que o nome desta base é hidróxido de ferro e dizer que o nome desta base é hidróxido de ferro, porque são substâncias diferentes. Em uma, a gente tem 3 hidroxilas, é uma tribase. E na outra base, a gente tem a presença de 2 hidroxilas, é uma bibase. Uma dibase, desculpe. Então, a gente não pode nomear compostos diferentes com o mesmo nome. Então, a regra ela teve que ser adaptada para estes casos. A gente tem poucos cátions que têm 2 cargas, tá? A gente tem poucos. A gente tem o ferro, a gente tem o chumbo, que tem carga 2+ e tem carga 4+. Opa, 4+. A gente tem o ouro, que tem carga 1+ e tem carga 3+. Então, esses safadinhos que têm 2 cargas, a gente vai ter que fazer uma adaptação para a nomenclatura. Então, fica o que você já sabe. Hidróxido de... Opa, aqui. Hidróxido de... O nome do cátion, que é o nome do elemento. Aí, a gente vai fazer a distinção entre isso aqui, exatamente, na utilização de algarismos romanos. Então, o algarismo romano, ele serve para indicar a carga do cátion. Nesse caso aqui, desta base, foi feito com este cátion, o 3+. Então, este 3 indica que a carga deste ferro é 3+. Beleza? Aqui, hidróxido de ferro 2.
Esse 2 é para lhe lembrar que esta base foi formada com o cátion ferro 2+, que é esse bonitão aqui, tá? Então, você utiliza a regra que você já sabe, hidróxido de nome do cátion e o algarismo romano representando o NOx, ou seja, a carga, ou a gente ainda tem uma segunda opção. Eu tiro a terminação do cátion e coloco ICO para maior NOx. Tiro a terminação do cátion e coloco oso para menor NOx. Vamos ver se você entendeu. Deixa eu apagar aqui. E esquece esse lance de preposição de, tá? Então, fica hidróxido, ó, férrico, férrico. Porque este ferro aqui é o ferro 3+. Então, este ICO, ele veio para substituir o O do ferro. Então, tirou o O do ferro e colocou ICO. Então, hidróxido férrico. Não é hidróxido de férrico. Esquece a preposição de, tá? E você vai utilizar a terminação oso para o menor NOx. Oso para o menor NOx. Então, tira a terminação do cátion e coloca lá o oso. Então, ó, hidróxido ferroso. Saiu o O, entrou o oso. Não é hidróxido de ferroso. Esquece a preposição de. Para você não misturar as regras. Ou você utiliza a preposição de e algarismo romano, ou você esquece algarismo romano, esquece preposição de e vai utilizar essas terminações. Vamos lá. Alguém aí pode estar se perguntando, por que que nesses exemplos eu não coloquei algarismo romano? Porque estes exemplos são exemplos de cátions que só têm uma única carga. Não são esses safadinhos que têm mais de uma carga. Então, gente, elementos da família 1, elementos da família 2, não tem nem o que você pestanejar. Esses cátions são formados por uma única carga. Todo mundo da família 1, 1+. Todo mundo da família 2, 2+. Tá? Então, são alguns cátions que vão ter esse comportamento de ter NOx variado. Então, para eles, a gente faz a utilização desta outra regra que vai complementar o que você já sabe. Fechou? Vamos embora. Para a gente terminar a nossa aula, a gente tem algumas bases que são extremamente utilizadas no nosso cotidiano, tá? Hidróxido de sódio, conhecido como soda cáustica, utilizado em limpezas pesadas, utilizado para a fabricação de sabão e da glicerina, nas reações de saponificação. É um hidróxido, é uma base extremamente utilizada na indústria. Indústria petroquímica, indústria de fabricação de papel e celulose. É uma das bases mais utilizadas em práticas experimentais dentro de laboratório, tá? Então, só vincula esse nome, hidróxido de sódio, soda cáustica, porque é muito comum esse hidróxido, essa base, está na sua prova. E a gente tem o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio é conhecido como cal hidratada, cal extinta ou cal apagada. É o cal, tá? Então, o hidróxido de cálcio, ele é utilizado para caiação, exatamente pintar as paredes de cal, e no preparo da argamassa. Então, se liga nessa nomenclatura vulgar do hidróxido de cálcio, que é conhecido como cal hidratada, cal extinta ou cal apagada. Beleza? Então, cara, se tu chegou até aqui, tu deixa o teu joinha, deixa aí algum comentário, se inscreve no nosso canal, faz com que a gente fique maior ainda. E até a próxima.